Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou só pedir um feedback aí. O som tá bom? Tá dando pra ouvir minha voz? Se não tiver, vocês me dão um alô aí só pra eu colocar o fone, que eu tô tentando fazer aqui sem aparato, sem fone, só direto aqui mesmo com aparelho de celular. Então, hoje a gente vai ter uma conversa sistêmica, profunda, sobre os excluídos do sistema. E é a base da constelação familiar também que a gente vai trazer aqui para a gente entender essas dinâmicas ocultas que vão nos permeando, que a gente vai se conectando de forma inconsciente e que de alguma forma vai dirigir a nossa vida, vai dirigir os nossos destinos, as nossas escolhas. E muitas vezes a gente vai viver também esse papel dos excluídos do nosso sistema. Então, antes da gente entrar, mais profundamente nos excluídos, eu vou trazer alguns pontos importantes, algumas bases. Então, primeiramente, a gente tem dentro do sistema familiar uma consciência coletiva, que é uma consciência maior. Então eu gosto de explicar como se o nosso sistema familiar ele fosse uma grande célula. E nessa grande célula, todos estão conectados pelo fio da vida, independente se você conhece ou não aquela pessoa. Pode ter sido um ancestral seu que você nunca viu, há 100 anos, 50 anos atrás, ou até mais, 300, 400, você está ligado pelo fio da vida àquele ancestral. Então, tudo e todos os fatos, histórias, tudo que aconteceu dentro do seu sistema, de alguma forma, chega até você. Tá? Mesmo que seja lá num passado bem remoto, de alguma forma você se conecta com aquilo dentro dessa consciência coletiva maior que é o seu sistema. Quando eu falo dessa consciência coletiva, é um campo informacional. Então, é um campo invisível, não tem nada a ver com espiritualidade, ok? Tem a ver realmente com informações que estão no nosso campo, que nos permeiam e a gente acessa. Mas a gente não consegue palpar, são invisíveis. E também estão conectadas ao nosso DNA, a toda a carga morfogenética que a gente herda desses ancestrais. Então, através do DNA, a gente também está ligado ao fio da vida. Então, o que acontece com essa grande célula? Qual é o objetivo dessa grande célula, que é o nosso sistema? É a homeostase. O que é homeostase? A homeostase é um equilíbrio. E o que esse equilíbrio e homeostase tem como objetivo maior? Seguir adiante, permanecer na vida. Então, todos nós fazemos parte dessa consciência maior que busca a homeostase do sistema, de forma inconsciente e muitas vezes consciente. E aí, hoje eu vou falar mais da forma inconsciente, que é onde entram os emaranhados, as lealdades familiares. Que eu estou acessando algo, eu não estou vendo, mas aquilo está guiando as minhas escolhas, a minha vida, os meus comportamentos. Ok? Então, quem são esses excluídos? São todas as histórias lá do nosso sistema, onde houve mágoa, dor, raiva, culpa, vergonha, onde aquela pessoa, ela rompeu um padrão, ela fez diferente, onde houve julgamento, onde houveram segredos, questões trágicas, luto, assassinato, abortos, coisas que não puderam realmente, naquela época, serem vistas como algo comum, como algo saudável. Vou dar um exemplo.
mulheres à frente do seu tempo, mulheres que queriam ser cientistas, trabalhar, que não queriam ser donas de casa, pessoas que morreram na guerra, refugiados. Então, tudo que gerou dor, ruptura, julgamento, segredos lá atrás, e aquilo não foi visto com devido respeito, não foi dado o seu lugar dentro do sistema, foi esquecido, foi ocultado, tudo aquilo vira exclusão. Aqueles sentimentos também que a gente não consegue lidar, que a gente reprime, as histórias que a gente reprime, como um abuso, como a culpa por algo que aconteceu lá atrás, como uma separação, uma noiva que foi abandonada no altar, casamentos forçados. Tudo isso vai gerar uma exclusão no seu sistema. E a questão é como vocês olham para isso. Como o seu sistema olha para isso. Se ainda não houver um olhar de inclusão e um olhar amoroso, vai gerar sim uma exclusão. E tudo isso que é excluído vai de alguma forma retornar ao sistema. E aí eu volto lá para a história da homeostase. Por quê? O sistema busca o equilíbrio. E para haver essa homeostase, esse equilíbrio, a gente tem que respeitar algumas leis sistêmicas. Então, quais são essas leis sistêmicas? A primeira é do pertencimento. Tudo e todos têm o direito igual a pertencer, independente de seus comportamentos, escolhas, independente do que aconteceu lá atrás. Todos eles merecem um lugar de respeito e serem vistos como humanos, né? Que erram, que acertam, ter o seu devido lugar, ok? Segunda lei é a da hierarquia. Cada um tem o seu lugar certo. Cada um ocupa o seu lugar certo dentro do sistema. Então, quem veio antes é maior, quem veio depois é menor. Quem veio antes, meus pais, meus avós, tataravós, e assim vai. Quem veio depois, eu, filho, os netos, meus filhos, são menores. Então, cada um tem que respeitar o seu lugar dentro do seu sistema. Uma vez que esse lugar também é desrespeitado, além da gente bagunçar a hierarquia, a gente também gera uma exclusão, tá? A gente vai conversar disso mais à frente. E a terceira lei que mantém a homeostase do nosso sistema é a lei do equilíbrio de dar e receber, tá? Dar e receber carinho, afeto, questão de trocas, até no lado financeiro, né? De lidar com o dinheiro, a troca como um todo. Tá? A troca dentro de toda e qualquer relação, seja amizade, familiar, afetiva, seja relações de trabalho. O equilíbrio de troca, ele vai ser mantido quando essas duas primeiras leis forem respeitadas, que é a do pertencimento e a hierarquia. Em algum momento, se essas duas leis forem desrespeitadas, nunca haverá equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele depende primeiramente dessas duas partes, do pertencimento e da hierarquia. Ok? Então, o nosso sistema, para ter homeostase, a gente precisa olhar para esses 3 pontos. E aí, o que acontece quando existe a exclusão? De alguma forma inconsciente, a gente é chamado para se ligar ao lugar daquele excluído. Então, se alguém foi excluído do sistema, se alguma história ficou mal resolvida lá atrás, o que acontece? Dentro daquele sistema abre-se uma lacuna, um lugar vazio. E aquele lugar vazio, ele vai chamar um descendente. Esse descendente, de forma inconsciente, se liga àquela lacuna, àquele lugar vazio. Ele acaba ocupando. E ele só vai conseguir desocupar ali quando ele tomar consciência de que história de exclusão é aquela e conseguir se liberar daquela história que não é dele. E aí que entra a constelação, da gente se libertar do que não é nosso.
Mas para isso eu tenho que tomar consciência de que lugar, de que lacuna vazia era essa do meu sistema, que eu acabei ocupando desse excluído e vivendo, representando por esse excluído. Então eu só vou conseguir sair desse papel quando eu entender que lacuna vazia é essa. E aí eu vou precisar reconhecer, ressignificar aquilo e soltar. E o sistema de todos nós tem exclusões. De todos nós. Sem tirar nem pôr. Uns têm mais exclusões, outros têm menos. Tá? Então tem pessoas que vêm extremamente emaranhadas ao seu sistema. Porque é um sistema o quê? Que está pedindo socorro. Ele está gritando por socorro, porque se não houver esse socorro através de um descendente, aquele sistema ele vai morrer. Não vai existir aquela homeostase, aquela grande célula, ela morre. E se ela morre, o que acontece? A vida não vai adiante. Vai ser rompido o fluxo da abundância, da saúde, da alegria e de muitas outras coisas. Então, aquilo vai minguando, vai se enfraquecendo, vai realmente morrendo, vai secando, igual uma plantinha que vai morrendo ali e vai definhando. E aí não é pra gente se sentir amaldiçoado por acabar entrando nesse mecanismo coletivo em que a gente vai auxiliar o sistema, né, a se recuperar. Não é pra gente achar isso ruim e virar inimigo do nosso sistema. Eu tô vivendo isso porque lá atrás os meus ancestrais fizeram aquilo. Não é sobre isso, tá? Uma vez que a gente entra nesse papel de vítima, a gente não consegue realmente se liberar desses papéis, desses destinos, dos excluídos que não são nossos. Na verdade, a gente vai estar novamente associado a algum excluído, que provavelmente está onde? Em um papel de vítima do sistema, onde ele se sentiu ainda lesado pelo sistema. Então, isso é algo natural, isso vai acontecer com todo mundo. Digo que é praticamente impossível a gente fugir disso, porque é um mecanismo inconsciente, é um mecanismo maior, tá além das nossas escolhas. Óbvio que quando a gente for constelar, a gente vai ter a escolha de falar, olha, a partir de hoje, isso para mim não faz mais sentido, então eu vou me liberar disso. Eu olho com respeito, amor, dou um lugar, mas eu me libero disso. Então, muitas histórias que lá atrás foram vistas de uma forma, hoje, quem vai constelar pode olhar de outra forma. E eu digo, só chega para constelar quem está preparado. Quem dá conta de receber aquilo. Então, o sistema também, ele vai chamar quem está preparado. Ele não vai chamar quem não dá conta. Então, não nos é entregue uma cruz que a gente não vai dar conta. Uma cruz maior que as nossas costas. É entregue o que a gente dá conta. O que eles sabem que a gente dá conta de resolver. E aí entra a questão, a gente querer resolver. E não ficar identificado a certos papéis, principalmente os papéis de vítima. Evelyn, quando eu tô nessa lacuna do excluído, eu me identifico com esse excluído, o que vai acontecer comigo? Quais são os sintomas? Primeiro sintoma, você vai se sentir não visto, rejeitado. Você vai carregar todos os sentimentos e traumas daquele excluído. Então, muitas vezes você vai olhar algo que acontece na sua vida e você não sabe de onde vem. Ou que acontece contigo, mas aquilo te tira do prumo de uma forma que você não deveria sair do prumo daquela forma. É como se uma formiga virasse um elefante. Por quê? A ferida é muito maior do que você reconhece. Não é só uma ferida sua. É uma ferida de muitos que você está revivendo de uma exclusão lá de trás. Outros sintomas, doenças emocionais, doenças físicas, se sentir extremamente perdido na vida, perdido nas relações, na profissão, se sentir desconectado da vida,
Muitas vezes existe até uma busca mesmo inconsciente pelo caminho da morte. E aí a gente pode entrar onde? Na falta de saúde. Caminho da morte também, se ligar a excluídos na morte, leva à escassez. Tem pessoas que se ligam a excluídos na morte e acabam buscando a morte mesmo como uma doença séria, até um suicídio. Você está no lugar de um excluído, você vai se sentir literalmente o excluído da família. Você vai se sentir a ovelha negra, o julgado, o injustiçado na vida, a vítima. E muitas vezes essa exclusão, ela afeta qual parte nossa interna? Nós temos várias estruturas internas. Uma estrutura interna que vai se ligar diretamente aos excluídos é qual? A nossa criança interior. Então é ela que faz essas lealdades familiares com os excluídos. Não é o nosso adulto, que representa mais o nosso racional, é sim a nossa criança, que representa o quê? O nosso inconsciente. Então, se a gente faz essas ligações inconscientes com esse mecanismo de regulação maior do sistema para trazer o equilíbrio, é através de quem? Da nossa criança. Então, a criança, dentro da constelação, representa o que é inconsciente e o nosso adulto representa o que é consciente. Então, muitas vezes a gente vai abrir uma constelação, a gente vai ver qual parte nossa olhando para o excluído e dentro dessa lacuna do excluído, lá encaixadinho no lugar dele, a nossa criança. E aí a gente precisa trazer o adulto para ajudar essa criança a sair daquele lugar. É o nosso racional indo lá, tomando consciência daquelas questões inconscientes e ajudando a ressignificar. O nosso adulto ajudando a nossa criança, que é o inconsciente, a sair daquela história. E aí eu vou te perguntar, o que você vive, que você não entende, o que você repete, que para você não faz sentido? Que histórias são essas que você vê no seu sistema e passam adiante? Vão digitando aí para mim, tá? E realmente, para a gente sair disso, a gente precisa dar um mergulho profundo na alma. Dar um mergulho no inconsciente. Porque senão a gente não consegue entender a dinâmica de adoecimento dessas relações que geraram as exclusões. Então é sempre tudo muito mais complexo. Não é só às vezes tomar consciência, eu estou vivendo isso porque minha bisavó viveu. Ok, mas como isso aconteceu? Qual foi a origem? Será que foi só lá na bisavó? Muitas vezes isso é muito mais antigo e profundo do que a gente imagina. E aí é amorosamente ir trabalhando essas camadas e se permitir, tá? Se permitir ir para a solução. Quando eu vou conseguir a solução de sair dessa vivência, desse destino, desses excluídos do meu sistema? Quando eu der um lugar a tudo que foi, da forma que foi. Então, a gente precisa dar um lugar ao passado. Aquilo como é, sem tirar nem pôr. A realidade, independente de você concordar ou não, independente de você fazer igual ou não. Não é sobre isso. É sobre dar um lugar e ponto. Não é sobre concordar. É sobre dar um lugar. Principalmente porque hoje as coisas são diferentes do que eram há 50 anos atrás, há 30, 100 anos atrás, há 200. Então, a consciência de uma pessoa hoje e a cultura, ela é diferente lá de trás. Então, realmente vai ser difícil a gente entrar no entendimento, na concordância. Então, é soltar isso e somente dar um lugar. Eu dou um lugar e solto aquilo que não é meu. Uma vez que eu dou aquele lugar, aquela história, aquelas pessoas que compõem aquele núcleo da exclusão, que muitas vezes não é só uma pessoa, é todo um emaranhado grande, são várias pessoas, podem ser várias famílias,
Pode ser um laço de sangue só dentro da minha família, mas pode ter um laço de destino com outras famílias que não são do mesmo sangue que a minha, mas se entrelaçaram com a minha. Então podem ter núcleos de exclusões grandes. Pode não ser só um excluído, podem ser vários excluídos. É dar lugar àquilo como foi. Com humildade, com respeito, amorosidade, entendendo que cada um faz da forma que pode, da forma que sabia, conforme a sua cultura, o seu tempo, conforme o seu sistema de valor e de crenças. Não existe o melhor nem o pior, é como ele pode, como ele fez, e para ele foi da melhor forma. Sair do julgamento, olhar com humildade e com humanidade, porque todos erram, todos acertam. E não é sobre você pensar, ele errou, acertou. Não, não é sobre isso, é sobre olhar para ele ou para essas pessoas como humanos. E ponto. Ok? Outras histórias de exclusão que estão me vindo aqui também, que geram exclusão no nosso sistema, doenças, né? Doenças como loucura, esquizofrenia. Não sei porquê, mas isso veio aqui agora, né? Dentro do campo. O que aconteceu no seu sistema? O que gerou vergonha? O que gerou julgamento? O que gerou segredo? Quais sintomas você está observando no seu sistema? Onde que o fluxo da vida, da abundância, da saúde não está fluindo? Em qual linhagem? Do pai, da mãe? Você observa isso mais nos homens, nas mulheres? É interessante a gente ir fazendo alguns diagnósticos, até para a gente já ir entendendo o que pode estar acontecendo com a gente também. Tá bom? Vão deixando perguntas aí também, tá? Fiquem à vontade. Isso, ó, é se liberar. A gente precisa se liberar disso. E é sentir o chamado na alma. Se permitir ir atrás dessas histórias, ir atrás disso tudo que a gente está envolvido, sem perceber, tá? Ir desemaranhando e se libertando daquilo. Tá bom? E uma coisa também que essas exclusões vão impactar nas nossas relações, porque a gente está falando de excluído, mas não é só a gente que ocupa a lacuna do excluído. Tem outras pessoas que estão aqui agora com a gente nessa vivência que vão ocupar também esse lugar de excluídos, essas dinâmicas de exclusões lá de trás. E a gente vai repetir. Então, vou dar um exemplo. Relações afetivas. Relações afetivas, as relações com a nossa família de origem, com os nossos pais e até a relação com os nossos filhos. Então, exemplo, Evelyn, meu filho tem uma raiva descomunal de mim, eu não sei o que acontece com essa criança. Ela quer me agredir, ela não quer falar comigo. E a gente vai lá, a gente abre uma constelação e vai observar o quê? Que esse menino está representando um avô que foi rejeitado e abandonado pela mãe na infância, um bisavô. E aí o que acontece? Ela vem, ocupa a lacuna dessa mulher que foi excluída, por quê? Ela foi a mãe que abandonou. Então ela gerou dor, foi julgada. Então essa mãe que desertou, que abandonou, que rejeitou, ela é uma excluída do sistema. Então a mãe, você mãe de agora, você pode vir ocupar o lugar dela sem saber. Enquanto essa história lá de trás não for resolvida, olhada com amor. E aí o seu filho, quando vem, ele vem para qual lugar? Do filho, dessa tataravó aqui, que é quem? O seu bisavô. Ele vai ocupar o lugar desse bisavô e ele vai sentir, ele vai reviver, vivenciar tudo que aquela criança teve de sentimentos ali, de situações com a tataravó. Então ele te olha, ele projeta em você essa mulher que abandonou. Por mais que você não tenha abandonado, rejeitado ele. E aí você não vai entender por que essa dinâmica de ruptura, de afastamento dentro da relação de vocês. Cada um está representando um dos excluídos. E aí para o amor voltar a fluir entre mãe e filho, é preciso retornar lá, nessa bisavó que abandonou
esse avô, né, na tataravó que abandonou o bisavô. E aí sim você consegue se liberar do lugar dessa mulher e o seu filho consegue se liberar do lugar dessa criança que foi rejeitada e abandonada lá atrás. Vou dando outros exemplos. Evelyn, eu sempre atraio homens abusadores. Não sei o que acontece comigo, eu atraio maridos abusadores. E aí você vai ver aonde você está, ocupando o lugar de alguma mulher excluída, lá ancestral, ou nem precisa ser tão longe, pode ser a sua mãe que teve relações abusivas. Então você vai ocupar o lugar de exclusão, de dor dessa mulher. Você vai vivenciar o que ela viveu e vai atrair homens igual ela teve. Você vai atrair esses namorados, esses esposos da sua mãe também. E aí você revive a mesma história. Você vai para essa lacuna do excluído, atraindo outro excluído, até você olhar lá para a história da sua mãe de abuso nas relações, ou lá das suas ancestrais, que começou muito mais atrás, para você conseguir romper esse ciclo vicioso, esse looping, essa coisa que não para nunca, né? Então, de onde vêm as repetições que eu vivo? Será que é só sobre mim? Ou será que é algo muito mais antigo? E pode vir também algo que não seja sobre outros, né? Seja sobre a nossa história pessoal. Então, sobre algo que aconteceu na infância. Você pode ter sido abusado na infância, você reprimiu, esqueceu, apagou, ou você não quis tocar naquilo. Aquilo virou na sua alma uma grande raiva, um grande segredo. E aí o que acontece? Enquanto você não se resolver com aquela exclusão que é da sua criança, da sua história, da sua infância, o seu adulto, ele vai reviver aquilo de novo. E só vai atrair o quê? Abusadores, um chefe abusador, um amigo abusador, um namorado abusador, e assim vai. E outras coisas vão acontecendo também dentro da sua família. Então, outros exemplos. Você pode... vou trazer o que está vindo aqui no campo, tá? Sua mãe, ela te olha com raiva e fica disputando o lugar com você. Tem ciúme de você. E aí você vai olhar, você não entende o porquê dessa disputa, dessa rivalidade, dessa guerra, dessa ira dela por você. E aí a gente abre uma constelação, o que a gente vai ver, pode ver, tá? Dentro da constelação. Aqui não existe uma receita de bolo. Estou trazendo casos que comumente vêm dentro da constelação. O que você abre lá a dinâmica e pode ser revelado? Lá atrás tinha uma amante do meu avô, ou uma amante do meu pai. Então a minha mãe, quando me vê, ela vê quem em mim? Quem que ela projeta? A amante. E aí ela me olha como alguém que pode tomar o lugar dela. Ela tem ciúme, tem raiva de mim. Ela entra nessa disputa comigo, porque ela me vê como a amante, ou me vê como amante do meu avô. Por que eu fui parar nesse lugar de amante do meu avô? Porque essa história foi excluída lá atrás. Seu avô pode ter tido relações fora do casamento. A traição por si só já gera uma dor muito profunda, uma raiva, uma mágoa nessas mulheres, se não foi na sua avó, na sua mãe. E aí é preciso dar um lugar à traição, à amante, a todos os integrantes ali da situação com respeito. E quando eu faço aquilo, me libero daquilo, entrego para eles, presto uma reverência, aquilo apazigua. E eu sou liberada instantaneamente, a minha alma fica em paz e eu sigo só com o que é meu. Então é sobre dar um lugar, dê um lugar, a paz volta para o sistema. E aquelas correntes que te prendiam essa dinâmica viciante são rompidas naquele exato momento. Ok? Então deixa a pergunta aí. Que vivências vocês têm de exclusão dentro do sistema de vocês? Olha, alguém que falou que vive, né, esse abuso. Sim. A gente acaba querendo salvar também, né? Por amor, né? Aí volta na estrutura da criança. Essa criança que ela faz essa lealdade familiar, inconsciente, que vai lá
entrar nesse mecanismo maior aí de homeostase do sistema, do equilíbrio do todo, ela olha para essa mãe e fala assim: eu vejo a sua dor, mamãe, você foi abusada lá atrás. Então eu vou partilhar da sua dor, vou ficar aí do seu ladinho, abraçadinha contigo, nesse lugar de exclusão. E aí o que acontece? Inconscientemente, por amor, por querer salvar aquela mãe daquela dor, você vive isso novamente. E aí é tomar consciência, mergulhar mesmo na alma, investigar e se liberar, soltar, deixar ir e deixar em paz o outro. De novo, não é sobre concordar sobre certo, errado, sobre bem ou mal. Se a gente entrar nesses pontos, a gente entra no julgamento e na exclusão de novo. É sobre dar um lugar. Só dá um lugar e solta. Segue a sua vida. Segue a sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou tirar algumas cartinhas aqui, tá? As cartas que eu trabalho com constelação, que são as cartas metafóricas, pra gente entender o que eu vivo, ou como eu me ligo a esses excluídos. Como eu estou me ligando aos excluídos do meu sistema, tá? Vou pedir que cada um abra o seu coração. Ninguém tá aqui por acaso, ninguém chega nessa live por acaso, ninguém cai de paraquedas. Então só se permita. Respira, solta, relaxa. Eu sinto uma tensão aqui no campo. Eu sinto também aqui no campo uma certa raiva. Solta a raiva, solta a mágoa, mesmo que seja sua ou você não identifique de onde vem, mas você está sentindo, solta. Respira, deixa leve. Se permita não se identificar com isso que vem para você. Muitas vezes a gente se identifica profundamente com situações, com imagens, com sentimentos, com certas vivências, e a gente acha que aquilo é nosso. Então, um outro ponto de sair desse lugar do excluído é desidentificar. Desidentificar. Mas para eu desidentificar, eu tenho que entender por que eu estava identificada. Porque muitas vezes a gente tem um ganho em se identificar com aquilo. Tá? E o ganho, Evelyn, o ganho é eu ajudar o meu sistema a voltar para sua homeostase? Sim, mas tem mais coisas às vezes. Às vezes um ganho é o quê? Se eu ficar num lugar do excluído, sofrendo, sendo a vítima, adoecida, eu vou ser vista. Nossa, eu nunca fui vista pela minha família, mas se eu adoecer, se eu ficar no lugar do excluído, eu sou vista, eu ganho carinho, eu ganho atenção, eu ganho amor, eu ganho cuidado. Então, muitas vezes a gente não quer desidentificar. A gente não está preparado para desidentificar do papel do excluído porque a gente tem algum ganho. Tá sofrendo? Tá se lascando? Tá travando sua vida? Tá te adoecendo? Tá, mas ainda tá trazendo algo de bom para mim. Então, por isso que eu te falo que não é simples, não é só tomar consciência. São muitos mecanismos envolvidos. Então, você pode ter um ganho positivo ali, que te mantém naquela situação. Então, para ressignificar, você vai ter que achar que ganho é esse. E esse ganho também vai ter relação com alguma exclusão. Igual eu falei, pode ter sido uma infância onde você não foi amado, visto, se sentiu rejeitado pelos pais. Então é muito fácil você ir lá, se associar a essa lacuna vazia do excluído, vivenciar a história dele. Por quê? Você vai ser visto pelos seus pais. Tá? Então é algo sempre maior, que a gente não consegue enxergar sozinho. Tá? Então vamos ser adultos responsáveis, maduros, de entender que são escolhas e que são realidades. A gente não consegue mudar o passado. E às vezes a gente vai ter que seguir com o que a gente tem. Então, o que eu tenho hoje? Meu pai nunca me reconheceu, Evelyn, minha mãe me abandonou. Aconteceu, não tem como a gente apagar isso. Você tem que seguir com essa história que você tem. Essa história não tem como ser mudada. Aconteceu. Mas tem como você olhar com amorosidade para esses pais e na alma ressignificar.
Talvez você não vai ter aquele vínculo que você queria ter tido lá no passado, mas você pode ressignificar isso dentro de você hoje. E seguir com o que você tem, com o que você pôde receber desses pais. Às vezes a gente não recebeu tudo que queria, mas a gente recebeu o suficiente, a gente recebeu a vida. Então a gente não tem como ficar ali exigindo, esperando que algo mude e se for assim, se fosse assim, e se a partir de agora solta. Às vezes a gente tem que seguir com o que tem, com o que a gente ganhou, e às vezes o que a gente tem e ganhou é o suficiente, mas a gente às vezes não reconhece, não quer reconhecer isso. Tá? Às vezes a gente ganha aquilo porque a gente precisa se desenvolver de alguma outra forma na vida. Então, se eu tivesse ganhado aquilo, eu não desenvolveria outra face, outra força minha. Às vezes a gente está achando só que a gente é punido. Então, às vezes, vamos lá, no seu sistema só tiveram pais super protetores que nunca rompiam o cordão umbilical com os seus filhos. E aí chegou na sua vez, o que aconteceu? O meu pai, ele me rejeitou. E aí você foi criada sozinha pela mãe. Porque você precisou também de alguma forma daquilo. Para desenvolver o quê? O romper, né? Do cordão umbilical, para talvez ganhar mais força e desenvolver algum outro recurso. Então tem a ver com exclusões? Sim. E essas exclusões, elas agem também positivamente na nossa vida. Elas vão trazer recursos, elas vão fazer a gente desenvolver algo dentro da gente. Não é só sobre algo ruim, da gente repetir a dor, o destino daquilo. Às vezes vem com dor, mas também vem com recursos e a gente não percebe. Então, às vezes eu caí no lugar daquele excluído para desenvolver algo, porque o meu sistema falou, aquela bichinha ali, ela dá conta de desenvolver aquele recurso. Além de olhar com amorosidade para a história daquele excluído. Então, vamos colocar ela lá para enriquecer o sistema. Gente, é muito maior do que a gente vê. É muito maior do que a gente vê. Tá? Então, a gente se permitir. Se permitir ter outros olhares. Mudar dói. A gente só muda com a dor. Quando você fala isso, me vem uma crença, né? Que a gente só muda com a dor. A gente não muda só com a dor. A gente pode mudar também sem a dor. Então, assim, isso também é uma crença muito forte que a gente carrega. Por causa também da nossa formação religiosa, tá? Que traz essa questão de dor, com evolução, etc, etc. Então, se eu entrar aqui a fundo nessa crença, a gente vai ficar umas 2 horas, tá? Porque realmente é uma crença que pega para muitas pessoas. Então, a gente não só muda e cresce com a dor, a gente pode fazer isso sem a dor. Mas, óbvio, grande parte do processo vem com a dor também, porque a gente ainda está preso nessas crenças, ou a gente resiste muito à mudança, e aí a gente precisa tomar um sacode. Né? O nosso sistema resiste muito à mudança, então vem um sacode mesmo com a dor, tá? Mas nem sempre precisa ser com a dor. Então vamos lá, vamos tirar umas cartinhas pra gente ver como que a gente está se relacionando com os excluídos do nosso sistema. Se vocês quiserem, vocês podem pensar em algum excluído, em alguma exclusão, ou em alguma situação que vocês estão vivenciando aí, tá? De repetição. Não tem certo, não tem errado, cada um vai ver o que o seu inconsciente tem de repertório dentro de si, dentro do seu sistema, tá? Tanto pessoal quanto sistêmico, coletivo. Então, não tem certo e errado, cada um vai trazer o que é seu e aí todo mundo vai enriquecendo aqui. Então, eu quero que cada um, conforme eu for tirando as imagens, vá trazendo o que o seu inconsciente está espelhando naquela imagem e vai digitando aqui pra mim, tá bom? Que a gente vai trabalhando junto e trazendo algumas percepções pra gente ir, de alguma forma, já ir saindo daquele lugar de identificação com a exclusão, ok? Então, concentra, pensa aí em alguma situação ou em alguma questão do seu sistema, tá? Isso, vamos lá. Como eu me relaciono com esses excluídos? A imagem que vem, deixa
eu só tentar tirar o reflexo. O meu ring light. Peraí. Isso. A imagem que vem pra gente é essa. Tá dando pra ver? Deixa eu ver se... Isso, melhorou. O que essa imagem traz pra vocês? Qual a percepção? Qual a sensação? Qual o sentimento que essa imagem traz pra vocês? Observa a cor, os integrantes, as dinâmicas ali dentro. Como essa imagem toca vocês? Como vocês se relacionam com esses excluídos? O que cada um sente? O que vem para cada um? Digita aí para mim. Vou tentar até aproximar mais a imagem, mas infelizmente vem o reflexo do meu ring light aqui. Eu não consigo tirar ele porque eu tô dependente dele aqui. Ele tá segurando meu celular. Ah, agora achei um jeitinho, ó. Agora deu. Isso, digitem. Eu vou trazer pra mim, tá? O que vem pra mim? Pra mim, Evelyn, quando eu acesso, aqui no meu campo veio algo de sexualidade, tá? Veio algo de sexualidade e de relacionamento também. Eu vejo aqui como se fosse uma toalha caída no chão, né? Nos pés ali, parece pés femininos. E um corpo nu. E ali na frente tem um homem, né? E ele olha pra trás. Pra mim me vem um olhar de julgamento sobre o corpo nu, sabe? Sobre aquela pessoa que tá ali. Eu vejo lá atrás dele um fundo negro. Isso me traz um peso do olhar dele pra ela. O que vem pra vocês, tá? O que traz pra vocês? Deixa eu ver aqui que vocês foram escrevendo, ó. Rejeição ao masculino. Faz sentido. Sentimento de ser usada, ó. Como é que a gente vai pra sexualidade de novo? Ela de costas. Ó. Distância dentro do relacionamento. Penso muito na minha avó materna, que sei que era maltratada pela família do marido falecido. Mas o que vem pra vocês? Conecta com a imagem. Um abusador. De novo a gente vai pra sexualidade, olha. Dor. Sim, e é interessante porque a minha garganta que dói. A gente vai acessando aqui, né? Vai acessando o campo e vem algo mesmo, sabe? Vem como se fosse algo entalado, um segredo. Algo que é difícil de ser falado, de ser verbalizado. Ó, Marisete, sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição, incapaz. Rejeição. Ó, a Claudete também sentiu um nó na minha garganta. Então vamos olhar aqui. Vamos só prestar uma reverência. Que é abaixar a cabeça, o queixo. Reverenciar toda essa ancestralidade que se sentiu ali julgada, rejeitada, excluída pelo masculino, que sentiu a sua sexualidade rejeitada, desrespeitada, julgada por esse masculino. Isso. Só reverencie e diz: eu sinto muito. E agora eu vejo que eu me identificava com isso. E eu me permito me desidentificar. Desidentificar a minha sexualidade, o meu corpo e o meu feminino desses traumas. Respira. Isso. Vamos lá. Vou tirar uma palavra aqui, tá? Não escolhi, só puxei do meio do baralho. A palavra que vem aqui, ó, é ciclo.
Olha para a imagem, como que vocês estão repetindo isso na vida de vocês? Como que isso está sendo repetido dentro da vida de vocês? Vai digitando para mim. Com quem vocês estão se identificando aqui dentro? Com essas pernas nuas ou com o masculino? Pode ser que alguém se identifique com um excluído e outro com o outro, ou com ambos também. Você se identifica com qual? Isso, ó. A Claudete, meu lado direito, a garganta ficou com um nó. Agora já foi aliviando aqui um nó, viu? Identifica. Que ciclos são esses que você está repetindo, que está vindo de tudo isso que você digitou? E com quem você está identificado aqui dentro? Com ela ou com ele? Ou com eles? Ou com os dois? Porque quando eu vejo esse corpo nu, me volta de novo a sexualidade, tá? E me vem uma repressão, mais uma vez, da sexualidade aqui, não só do feminino, mas de um masculino que foi feminino, tá? De um masculino que explorou sua sexualidade de uma forma diferente. E aqui também me vem de novo abuso, tá? Então talvez no nosso sistema a gente pode ter tido lá atrás exclusões, rejeições por causa de escolhas sexuais diferentes, tá? Ó, parece que vem do lado indígena com os dois. Muitos de nós temos descendência indígena. Basicamente, eu acho que todos nós aqui no Brasil. É muito difícil a gente não ter essa miscigenação, tá? E essas índias, né? Muitas delas também tiveram essa questão de ser ferida pelo masculino, do abuso e também da sua sexualidade julgada, né? A gente sabe que nessas tribos os comportamentos sexuais são diferentes dos nossos aqui, né? E elas não têm problema com o seu corpo, com a nudez. A nudez, pra gente, ela é ofensiva, mas pros índios a nudez nunca foi ofensiva. A nudez poderia ser como um chamativo para ser abusada, para se oferecer, porém, para esses índios não. A nudez é algo natural, é algo cultural, né? Olha como é que difere da gente olhar para o corpo, para a sexualidade, como são as interpretações, né? Tem gente que se identifica com os dois, alguns se identificam com o homem. Isso, presta uma reverência e fala, eu vou soltar, eu solto, que é seu, e eu me libero desse papel da vítima ou do algoz. Se permita soltar o papel da vítima ou do algoz, se permita soltar os lados e diga, eu abro mão dos lados, de um ou de outro, eu abro mão dessa guerra que não é minha. Eu abro mão da razão, do certo ou do errado. Isso, respira, desidentifica. Vamos lá, vou tirar outra imagem aqui. Um caminho de solução, tá? Então a gente viu que na primeira imagem tem ali o masculino que exclui, né? E o feminino se sentindo excluído, ou a sexualidade se sentindo excluída pelo masculino, abusada. Mas na verdade também está sendo excluído o feminino, tá? Porque ali entra julgamentos, entram histórias de dor, então na verdade os dois são excluídos. Um caminho de solução para romper esse ciclo de ruptura entre masculino e feminino, esse ciclo de
talvez abuso, tabu, de rejeição do corpo e do que se entende por sexualidade, tá? Forte trabalhar isso, viu? É algo que a gente às vezes corre de olhar, né? E a gente é pego na esquina ali de surpresa, igual a gente está sendo pego agora, né? Então vamos lá, um caminho de solução. A imagem que vem para o caminho de solução é essa. O que essa imagem traz para vocês? Vou falar o que vem pra mim, tá? Ali eu já vejo um masculino olhando pro feminino. Mas eu já não vejo julgamento, já não vejo raiva, já não é ameaçador. Mas eu já vejo ali um feminino emburrado, enraivecido. Ainda um pouco na defensiva com esse masculino. E eu vejo uma mesa tão farta, tão abundante, essa mesa ela me chama a atenção, sabe? Vejo muita coisa boa ali nessa mesa posta. E é como se isso viesse dos dois. O que traz para vocês esse caminho de solução? Quero que cada um digite aí o que vê, o que sente, como se identifica. Se tem ressonância com alguma história do seu sistema, alguma imagem, passagem. Vou trazer aqui, tá? O que vem pra mim, Evelyn. Me vem muito da gente sair mesmo dessa defensiva, né? Desse feminino defensivo. De nutrir a vítima. Pra ficar em paz com o masculino. Então, muitas vezes, aquele masculino que feriu, aquele feminino na raiva, na mágoa, ele permanece apegado à dor e permanece mantendo o ciclo. Então é sobre desidentificar realmente o papel de vítima do masculino. Que a gente viu, acabou de ver que isso vem de uma exclusão anterior. Então se você está vivendo ainda em conflito com o masculino, com dificuldade de se relacionar com o masculino, isso não diz respeito só a você, mas a pessoas que vieram antes, as histórias mal resolvidas, emaranhadas, exclusões anteriores do seu sistema. Então é sobre desidentificar. Mas vocês lembram que eu falei que às vezes a gente está tão identificado porque tem um ganho também, quando eu me identifico com o excluído? Que ganho que vocês têm ainda em ficar segurando esse papel de vítima? Me diz. De ficar ali na birra, na defensiva, que ganho é esse? Qual é o ganho? Vou tirar uma palavrinha aqui para o ganho. Vieram dois, tá? Veio duas palavras coladas aqui. Primeiramente veio aqui, ó, hesitar. Então, realmente, a gente resiste, hesita pela paz entre o masculino e o feminino, segurando ali o papel da vítima e mantendo ele no algoz. É o que vem pra mim, tá? Ó, deixa eu ler o que foram escrevendo aqui, ó. Tem pessoas que viram aqui na imagem união, fartura, abundância, ó. O mesmo que vem pra mim. Vejo radiante, o masculino fraco. Abaixar a guarda, sim. Tem abundância, mas a gente só vai acessar essa abundância quando a gente abaixar a guarda e dar um lugar amorosamente a esse masculino e não ver ele como fraco, tá? E aí faz sentido porque que a gente tá hesitando e não tá baixando a guarda. Olha outra palavra que veio aqui. Humilhar. Deixa eu colocar aqui juntinho. Palavra que vem é humilhar. O que essa palavra traz para vocês? Humilhar. Para mim vem como uma vingança, como uma compensação. Tipo, lá atrás o masculino fez o feminino sofrer, então agora eu vou manter a vingança.
eu vou humilhar. Em honra e lealdade às minhas ancestrais, eu vou humilhar esse masculino. Eu vou manter ele como pequeno, como apagado, sem importância, eu vou julgar, eu vou excluir, eu vou repudiar esse masculino como vingança e honra às minhas ancestrais. Ou a quem viveu isso lá atrás. E aí me vem um ganho também, tá? Me vem um ganho que é qual? Defesa. Além da vingança, me vem defesa. Da vingança, lealdade, vem defesa. Se eu não der abertura, aquilo não chega até mim. Então, eu me defendo disso. Só que não é assim que acontece, né? Quanto mais a gente exclui, mais aquilo volta. Então, é uma falsa defesa. Deixa eu ver o que vocês escreveram, ó. Faz sentido pra mim, baixar a guarda. Pra mim, vem como vingança também. O caminho da solução é baixar a guarda, soltar a vingança e olhar como igual esse masculino. Deixar para trás todas as discórdias, guerras, abusos entre feminino e masculino dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Isso. Então eu vou pedir novamente. Tá? Eu falei essa frase agora há pouco na outra carta, mas a gente vai falar de novo. Eu abro mão da guerra. Do lado do algoz ou do lado da vítima? Do lado do feminino ou do lado do masculino? Eu olho para os dois como iguais. Eu tomo os dois. Presto uma reverência um ao outro. Isso, saindo dessa guerra que não é sua. E quando você sai dessa guerra que não é sua, você consegue acessar essa abundância. Relações abundantes, abundância como um todo na sua vida. Aqui o caminho da solução, ele tem duas soluções, né? E eu digo, é tudo a escolha. Ou você escolhe ficar na birra, na vingança, ou você escolhe acessar isso aqui. A abundância, a nutrição, que vem desse masculino e desse feminino. E aí é interessante falar porque nutrição, né? Quem vai para o mundo ganhar vida, trazer alimento? Antigamente quem ia lá fazer a caça, quem ia trabalhar para trazer o dinheiro para dentro de casa? Masculino. Então enquanto eu não faço as pazes com esse masculino, vai afetar a sua prosperidade. Afeta como você se relaciona também com o dinheiro, com a profissão. Ok? Ó, preciso aprender a fazer isso, baixar a guarda, sair do vitimismo. Agora ele a vê com carinho e ela sente esta energia boa. Sim, eu senti que ele olhava ela com carinho, mas ela tava na birra, viu? Agora eu já senti que tá apaziguando, sabe? Isso, ó, eu escolho acessar, porém estou com dificuldades. É o que eu falei, às vezes a gente precisa, Claudete, de um mergulho mesmo individual para a gente ver o que aconteceu, porque a história de cada um é diferente da história do outro. Então a gente está fazendo aqui um breve acesso para a gente tomar consciência. Não é uma constelação profunda, não é uma constelação familiar, é um movimento sistêmico. Então muitas vezes a gente precisa dar o nosso mergulho, Claudete, para a gente conseguir realmente entender lá dentro do seu sistema como aconteceu essa dinâmica. Tá? Ó, a Ju, me tocou muito, sinto essa birra em mim e sinto que é muito desafiador sair desse lugar. É desafiador, mas tem a escolha, ó. A gente pode escolher, olha essa mesa que abundante, bonita, olha o masculino te olhando com amorosidade. Enquanto a gente olha ele como guerra e vingança, a gente empurra ele para o lugar mesmo do nosso inimigo. Então, se a gente vê o outro como um inimigo, como que ele vai agir? Como o nosso inimigo. E aí, o que esse parceiro vai fazer? Vai cutucar, vai irritar, porque ele está se sentindo excluído. Você olha ele como inimigo. E aí, ele vai te olhar como inimiga também, de alguma forma, porque você está inconscientemente atacando ele. E às vezes a gente só se diz será atacada.
né? E aí me voltou uma coisa que é muito comum. Em sistemas onde existe abuso, onde seja criança ou mulher, alguém foi abusado, quem foi abusado vira o abusador. Então, onde teve muito abuso lá no seu sistema, muitas dessas mulheres que foram abusadas ou crianças, depois elas vão virar o abusador. Às vezes a gente é o próprio abusador. Nessa vingança a gente vira o abusador também. E aí a gente alterna os papéis. A gente olha a vítima, mas se a gente não olha para isso com amorosidade, solta isso, essa guerra, a gente também vira o abusador. Tá entendendo que a gente fica girando ali num looping infernal? E aí você julga o outro, mas você também virou abusador aqui. O negócio é sério, galera. O negócio é sério, né? Ó. A Claudete faz muito sentido pra tudo que eu tô vivendo nesse momento. Né? A vítima virou algoz também na vingança. De quem é essa vingança que eu carrego? Então muitas vezes a gente abre uma constelação, a gente vê que a relação da pessoa não tá dando certo, e aí a frase que vem de solução dentro da constelação é qual? Eu estou me vingando por vocês. A pessoa olha para os ancestrais e em honra às minhas ancestrais eu me vingo dos homens. Que a gente possa soltar a lealdade ao feminino ferido, a raiva a esses homens que se entrelaçaram com essas mulheres, independente da história que aconteceu, é não tomar lados. Não tomar lados. Porque se eu tomar os lados, aí você vai ser vítima, depois você vai pro algoz de novo e vai viver nessa guerra interna, numa guerra nas suas relações. Isso vai te exaurir, vai exaurir as suas relações. E não vai ser nada bom. Nada bom. Vou tirar só mais uma carta aqui. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho de live. Nem eu sei. Hoje eu empolguei. É interessante que estava muito travado o campo no início aqui, né? E agora foi soltando, foi liberando, ficou mais leve. Até a minha fala. No início a garganta estava tão trancada que até para começar a falar, então, quantas mágoas, segredos, raivas, das nossas ancestrais a gente está segurando aqui. Quantas vespas a gente está cuspindo no outro, né? Nessa vingança que não são nossas. Vamos liberar isso aqui. Liberar aqui também da raiva, da mágoa. Vamos soltar. Ok. Então, vou tirar só mais uma cartinha. Quando eu escolho sair da guerra, abrir mão de um lado e de outro e olho os dois com amor, com respeito pela história que foi, pelo masculino e pelo feminino, tá? O que acontece? Deixa eu tirar uma imagem aqui. A imagem que vem é essa, ó. O que essa imagem traz para vocês? Quando vocês aceitam sair da guerra e ficam com a solução, o que vem para vocês? Quero que cada um traga. Vou trazer o que vem para mim, tá? Para mim vem assim, que eu tô liberada para seguir. E eu vejo um caminho assim na minha frente, mas a sensação é como se eu nunca tivesse olhado para isso antes, sabe? Me vem até algo novo, assim, nossa, tem um caminho aqui. Tipo, eu nem esperava esse caminho. É um caminho bonito, me traz vida, ó. Vejo muito amarelo, esse amarelo me traz vida, luz. Me traz alegria, me dá vontade de sair ali correndo, sabe? De seguir. É como se eu tivesse liberada. É o que vem pra mim, tá? O que vem pra vocês quando vocês olham pra essa imagem? Ó, Claudete, liberdade, luz. O que vem pra vocês? Quando vocês escolhem sair da guerra, soltar o lado de vítima e de algoz, o que vem? Ó, liberdade. Isso, mais o quê? Pra mim vem vitalidade aqui, sabe? Que carregar essa guerra e sustentar essa guerra
é muito pesado, gente. É muito exaustivo. Não sobra energia pra nada. Ó, Claudete, alegria. Isso. Ó, vontade de viver. Ó, puxei uma palavrinha aqui. Tava segurando aqui. Tava esperando vocês colocarem mais coisas aí pra eu revelar. Olha que lindo. Rir. E me vem muito alegria. E olhar pra trás com leveza. Olhar pra trás com leveza. E seguir com alegria. Ó, paz, me traz alegria, vontade de seguir. Saindo do deserto, chegando na água verde, esperança. Gente, vamos ser felizes, é se permitir ser feliz. Ó, viver e soltar. É sobre isso mesmo, André, é soltar. Soltar. Eu abro mão de viver uma vida infeliz em honra à minha mãe, em honra às minhas ancestrais, ou em honra ao meu pai, em honra aos meus ancestrais. Eu abro mão de viver uma vida infeliz. Não faz mais sentido para mim. E é muito bonito que quando vem essa imagem, o que eu sinto aqui atrás? Como se estivesse até atrás de mim. Várias pessoas em festa, felizes. Por quê? Você olhou elas com respeito, a história delas com respeito e deixou elas em paz. E também deu um lugar a isso. E trouxe um olhar amoroso, dissolvendo um pouco daquela guerra. E você se permitiu seguir, fazer diferente. Os nossos ancestrais abençoam quando a gente escolhe um caminho de solução, um caminho de alegria, de saúde, de prosperidade, de paz e abundância. Isso, só falem aqui para os seus ancestrais. Eu agradeço. Isso, presta uma reverência. Recebe a força do masculino e do feminino. Isso, dos dois. E diz aí internamente, eu sigo com a força dos dois, em harmonia. Em paz e harmonia com o masculino e o feminino. Isso. Coloca no seu coração. Respira. Deixa digerir. Digere. Tira seu tempinho agora, tá? Descansa. E olha com mais amorosidade para quem tá do seu lado, para suas atitudes, para suas escolhas, pro masculino, pro seu feminino, pros femininos que te rodeiam. E larga a mão de julgar essas mulheres sofridas. Porque muitas vezes, enquanto a gente está julgando, a gente vai voltar para aquela guerra. Porque aquilo que você julga, você exclui e você volta lá para aquele ciclo. Olha com humildade, com respeito, solta o que não é seu. Aí você vai lá, passa 2 dias, minha mãe é sofrida, nossa, minha mãe foi um mártir na relação, blá blá blá. Tá lá grudada naquela história de novo. Solta a história dela. Solta. Solta, para de contar. Não é excluir, parar de contar, mas é pra parar de se identificar, de se apegar àquilo. Porque talvez toda vez que você conte, você vai lá e gruda de novo no papel da vítima e se emaranha de novo. Então solta, tá? Solta. Se permite seguir, olha pra você. Identifica onde eu estava fazendo essa vingança. Olha pra essa pessoa que tá com você internamente. Não precisa falar pra ela e fala, eu te libero dessa vingança que não era nossa. Agora estamos em paz. Olha pro seu marido, Claudete, Ju, Andréia, Silvia. Se for um homem, olha para sua esposa e fala, eu te libero dessa guerra. E vai viver em paz, tá bom? Depois vocês me contam, ok? Respira, vou deixar gravado aqui, vou jogar lá no YouTube, se quiser assistir de novo, pode assistir quantas vezes quiser. E profundo, viu? Profundo. Senti que tinha mais coisa aqui sobre sexualidade, mas foi até onde era pra ir, tá? Tava tudo junto, misturado aqui, uma coisa interligada com a outra. Mas fiquem com o essencial. Fiquem com o essencial e façam os movimentos que vocês podem fazer
na prática a partir daqui. E se ainda tiverem dificuldade, dá o seu mergulho na alma, tá, Claudete? Eu tenho muita dificuldade, eu tô tomando consciência, mas não tô conseguindo. Vai olhar direitinho que emaranhado é esse, tá? Porque às vezes tá precisando mesmo de uma cirurgia ali na alma, tá? Às vezes as coisas são mais complexas, tá? Então é isso, meus amores, até a próxima e um beijo.